Olá a todos, me chamo Vanessa Ribeiro, sou estudante de bacharelado em Geografia na UFBA. Hoje vou apresentar meu trabalho de iniciação científica, orientada pela professora Grace Alves, que aborda a distribuição das espécies de cerrado no Parque Estadual de Morro do Chapéu. Esse trabalho faz parte do projeto de pesquisa contínua do entendimento da paisagem de Morro do Chapéu e a investigação busca compreender as dinâmicas ambientais e a distribuição da espécie. A gente tem como problema de pesquisa o entendimento de como as mudanças climáticas e características biogeográficas impactam a distribuição das espécies. Como objetivo, analisar a distribuição espacial potencial dessas espécies endêmicas catalogadas e compreender os condicionantes ambientais que influenciam a sua presença na paisagem. A gente tem uma metodologia aí dividida em 5 etapas. Primeiro a gente realizou uma análise de padrões biológicos, né, uma revisão bibliográfica. Em seguida, catalogamos esses dados de ocorrência de espécie utilizando o GBIF e o SpaceLink, mapeamos essas informações no RStudio. Depois, identificamos as variáveis bioclimáticas que fossem mais relevantes no WorldClim. Depois desses dados, a gente partiu para a modelagem de distribuição de espécies no software Maxent. E, por fim, a gente mapeou os cenários preditivos usando o software de QGIS. Então, a gente tem aí o fluxograma básico de como foi a metodologia. Área de pesquisa, né, a gente tem aqui o município de Morro do Chapéu, em destaque o Parque Estadual de Morro do Chapéu. A gente tem aí o local de coleta, tanto da Caatinga, quanto da mata, quanto do cerrado. A gente tem aí o relevo, evidenciando a importância dessa diversidade de espécies para o estudo, e aí uma revisão bibliográfica, levando em consideração o mosaico de fitofisionomias da Chapada Diamantina e os estudos de refúgios florestais também. A gente tem aí como primeiro resultado, né, essa abordagem ilustrada das famílias, nativas por família. A gente tem a classificação do hábitos dessas plantas, que é importante, né, para a gente entender como é que funciona o crescimento e estrutura dessas plantas. A gente tem aí a subdivisão das espécies catalogadas por fitofisionomia, né, espécies endêmicas da Chapada Diamantina, distribuição em todo o Cerrado e quanto à distribuição em outros biomas. A gente tem a discussão aí, a predição de distribuição potencial de espécies com base em fatores ambientais pode identificar se uma planta é adaptada a uma área específica ou se tem potencial para se espalhar. A gente começa a entender o que é a modelagem de espécies, né, que é uma ferramenta científica usada para prever a distribuição geográfica de espécies com base em dados ambientais e pontos de ocorrência. A partir disso, os modelos podem projetar áreas potenciais de ocorrência, inclusive sobre cenários de mudanças climáticas futuras. A gente tem aí um exemplo de como funciona esse raster multidimensional com as 19 biovariáveis. A gente tem aí como primeiro resultado, ilustrado aí pela Algrisea macrolamis, uma curva ROC que indica, nos ajuda a entender como é que o modelo está prevendo a distribuição das espécies, né? Um modelo com uma boa representação, ele vai ter uma curva próxima ao canto superior do gráfico. A gente tem aí a distribuição dessa ocorrência, né, a probabilidade dessa ocorrência aí dessas espécies. A gente tem também a relação das predições futuras aqui mapeadas no QGIS, no cenário do SSP, trazendo aqui como exemplo, né, a Algrisea para poder representar como funciona, como foi feita essa metodologia. Então, a gente tem primeiro aqui uma distribuição mais atual, uma distribuição atual dessa espécie. Aqui a gente tem dois cenários, um otimista e um pessimista, baseado no SSP, né, que explora diferentes trajetórias futuras e suas implicações nas mudanças climáticas. Um otimista, né, considerando que a gente tem avanços tecnológicos e as emissões de gases de efeito estufa são reduzidas, e um pessimista, indicando que as emissões aumentam e a gente continua com as práticas atuais. A gente tem aí a importância também da permutação para ver como cada variável responde a cada espécie, né? Isso nos ajuda a identificar quais fatores são mais relevantes para a distribuição de espécie, e como resultado a gente tem aí que a maior parte das espécies de cerrado inseridas na fitofisionomia do parque preferem temperaturas baixas ou médias, têm preferências por áreas com menor precipitação, sobretudo nos períodos mais secos e frios, demonstram sensibilidade à amplitude térmica e são especialmente condicionadas pela topografia. Então, a gente tem aí como conclusão como a importância de distribuição potencial atual, ela de alguma forma influencia a importância de distribuição potencial futura, uma vez que tem relação com a área de adequabilidade climática dessas espécies e com o aumento de um risco de extinção. Então, a gente tem aí a importância desses resultados para poder ter um impacto científico, né, ajudando a desvendar os segredos de nossa biodiversidade e contribuindo diretamente para o avanço e conhecimento ecológico e biogeográfico, e também um maior entendimento sobre a evolução das paisagens, sobretudo no Cerrado Baiano, que ainda carece de mais estudos nesse aspecto. Então, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos no projeto pelo apoio e pela orientação durante essa pesquisa. Agradeço também à Universidade Federal da Bahia e ao Programa de Iniciação Científica por tornar esse trabalho possível. Obrigada a todos por assistirem. Tchau, tchau.